Oi, pessoal! Na aula de hoje a gente vai trabalhar a temática de diagnóstico genético. Então, nós vamos ver o diagnóstico pré-natal e a sua importância, técnicas invasivas e não invasivas de diagnóstico pré-natal, o diagnóstico sobre pré-implantação, então mesmo antes da gravidez, nos casos de fertilização in vitro, e vamos falar um pouquinho sobre testes genéticos e aconselhamento genético. Então, quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que pensar que o diagnóstico ele pode acontecer das doenças genéticas e congênitas em diversas fases da vida. Então, a gente tem o diagnóstico que a gente chama de pré-natal, que é durante a gestação. Temos o diagnóstico neonatal, ali naquele período que vai os 28 primeiros dias depois do nascimento. E temos também um diagnóstico posterior a esse período. E até a idade adulta pode ser realizado algum diagnóstico genético. Falando especificamente sobre o diagnóstico pré-natal das doenças genéticas, tá? Então, por meio desse diagnóstico, a gente pode descobrir informações sobre o estado de saúde do feto, bem como o diagnóstico de vários tipos de doença aí relacionadas à genética. Isso é possível cada vez mais aí pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversas técnicas. Algumas delas são invasivas e outras não, tá? Em muitos países, como por exemplo Europa, eu até trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês, o diagnóstico de doenças genéticas ele também pode ser trabalhado na questão da interrupção da gravidez, porque muitos desses países o aborto é permitido. Então, por exemplo, em vários países aqui da Europa e em diversos estados aqui da América do Norte, o aborto é permitido em algumas situações. Então, dependendo da doença genética, o casal pode optar por levar adiante ou não essa gestação. Então, falando agora um pouquinho sobre diagnóstico pré-natal e técnicas que não são invasivas, ou seja, que não geram risco ao feto e nem à mãe. Então, a gente tem as triagens relacionadas ao soro materno, onde se buscam aí substâncias no próprio sangue da mãe, como, por exemplo, a alfa-fetoproteína, também o teste triplo negativo, que além da alfa-fetoproteína vai ter outras substâncias aí na investigação, e também temos os exames relacionados à ultrassonografia. E aí são diversas fases que esses exames podem ser realizados, dependendo da condição que a gente está pesquisando. Então, são feitos exames no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre de gravidez. E cada um deles aqui vai ter aí a possibilidade de diagnosticar algum tipo de doença. Falando especificamente sobre os testes não invasivos que buscam doenças no soro materno-fetal. A gente tem, por exemplo, a dosagem de alfa-fetoproteína, que é um dos exames realizado, exame diagnóstico. Esse exame ele pode ser utilizado para investigar diversas doenças genéticas, como, por exemplo, síndromes, como a síndrome de Down. E aí, essa dosagem ela é realizada em um determinado período de tempo, durante a gestação. É coletado o sangue da mãe e se faz a busca, então, bioquímica daquelas substâncias que a gente está tentando investigar, como, por exemplo, aqui a alfa-fetoproteína. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para mostrar para vocês a quantidade da proteína no soro, ela pode ser relacionada com algumas doenças. Então, baixos níveis de alfa-fetoproteína já foram bastante relacionadas com a possibilidade de gestação de um feto com síndrome de Down. Já grandes quantidades dessa proteína vêm sendo relacionados com, por exemplo, defeitos do tubo neural aberto. Então, dependendo da quantidade de proteína a ser medida no soro fetal, junto com outros exames e outras características clínicas, tanto dos pais quanto da gestação, a gente pode fechar um tipo de diagnóstico relacionando aqui esses dados com outros dados. Essa alfa-fetoproteína ela também pode ser utilizada durante o teste triplo negativo ou triplo marcador. Nesse tipo de exame, essa proteína junto com outras substâncias vão ser investigadas também para algumas doenças genéticas, tá? Então, as outras substâncias são o estradiol e a gonadotrofina coriônica humana.
Níveis aí elevados dessas substâncias podem indicar algum tipo de doença, como, por exemplo, a síndrome de Down, síndrome de Edwards, malformação também do tubo neural, tá? Claro que não só esse marcador para o diagnóstico ser realizado, né? Este marcador junto com outros marcadores para ser feito aí justamente o diagnóstico de uma doença como uma doença genética. Uma outra possibilidade que a gente tem é utilizar a ultrassonografia. A ultrassonografia ela não é utilizada apenas para a detecção de doenças genéticas, mas também para outras questões, como por exemplo o sexo fetal. Então a gente tem aqui alguns aspectos obstétricos gerais que podem ser investigados com técnicas de ultrassonografia, como por exemplo a quantidade de fetos que a mulher está gestando, a idade fetal aproximada, a localização da placenta, o movimento fetal para saber aí se está tudo certo com o feto, se tem algum problema, a viabilidade fetal também, além do sexo, tá? Além disso, anomalias podem ser investigadas. Do primeiro trimestre poderia ser aqui a anencefalia, casos relacionados aí à meningite também, e a detecção de outras anomalias também pode ser realizada, como, por exemplo, fissura lábio-palatina, uma genitália ambígua. Todas essas questões, hidrocefalia, malformações, por exemplo, do pé, um pé torto, todas essas anomalias e distúrbios podem ser investigados com o auxílio da ultrassonografia. Mais uma vez, para a confirmação do diagnóstico, talvez sejam utilizados aí alguns tipos de teste em conjunto. E também uma coisa interessante desses testes, desses tipos de diagnóstico, essas técnicas não invasivas, é que elas podem servir também para um diagnóstico e para um determinado tratamento que pode ser realizado antes aí de algum momento como pós-nascimento. Então, por exemplo, aqui o pé torto, né, malformações de membro, podem ser feitas interferências cirúrgicas mesmo antes do bebê nascer. E isso pode trazer benefícios tanto no prognóstico quanto no tratamento desse bebê. Então, isso. Por exemplo, diagnóstico pré-natal de anomalias por ultrassonografia. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens. Aqui seria de uma ultrassonografia de um feto normal de 24 semanas. E aqui, nessa outra foto, a gente consegue observar aqui um feto com um defeito do tubo neural. Então, a gente tem uma proeminência aqui do lombo sacral, pós-pele, indicando aí uma meningocele sacral, tá? Então, a gente pode fazer essas investigações mesmo antes do nascimento do bebê e, de repente, fazer algum tipo de interferência. E nos países onde o aborto, às vezes, é permitido, pode também ser feita uma escolha nesse sentido. Distúrbios monogênicos também podem ser diagnosticados com a utilização da ultrassonografia. Então, a gente tem essa síndrome, que é a síndrome de Holt-Oram. Uma das características dela é essa característica aqui da mão, o dedão mais espaçado aqui dos outros dedos. E isso pode ser verificado numa ultrassonografia. Então, eu trouxe aqui com um feto acometido por essa síndrome. E aqui tem uma foto para vocês visualizarem como seria uma mão de um feto sem essa síndrome, tá? E aqui, depois no nascimento, né? Um bebê com essa síndrome, que pode ser, então, diagnosticada já lá no período da gravidez por uma ultrassom. Além disso, né, como eu falei para vocês, outras questões podem ser verificadas como o próprio o sexo fetal. Então, aqui a gente tem um feto feminino, né, com um tubérculo feminino, e aí varia o tipo de investigação, pode ser uma investigação de medida ou do próprio órgão genital ali sendo verificado, tá? E aqui de um bebê do sexo masculino com um tubérculo masculino sendo apresentado nessa ultrassonografia. E isso também a gente pode pensar nisso aqui também não só na questão de saber ou não o sexo. Muitas vezes, saber o sexo pode ser importante para algumas doenças, como, por exemplo, a hemofilia A, que é uma doença ligada ao X. Então, se o feto for do sexo feminino, talvez a mãe não faça, né? O casal não opte por fazer outros tipos de diagnóstico que possam ser mais invasivos.
Se for do sexo masculino, aí sim teria que dar continuidade para a confirmação da doença. Mas se for do sexo feminino, a gente já descarta aí a hipótese de ser um acometido com hemofilia A. Já falando agora sobre as técnicas invasivas, ou seja, aquelas que geram risco tanto para o feto quanto para a mãe, tá? Mais claro, com relação ao feto. A gente tem aqui a aminocentese. Ela é uma técnica utilizada com uma coleta de líquido amniótico por uma punção transabdominal. Então, nessa figura a gente pode visualizar que tem uma seringa passando aqui a barriga da mãe, chegando lá no líquido amniótico. E sempre feito com o auxílio de ultrassonografia também, né? Para verificar bem certo o local onde está esse líquido amniótico. Então, o líquido amniótico ele é formado por várias secreções, tanto do feto quanto da mãe. Então, pode ser feita essa coleta aí mais ou menos entre a 14ª e 20ª semana, dependendo do que está sendo investigado. Muitas vezes o casal ele já tem alguma propensão a alguma determinada doença e quer fazer uma confirmação. Então, dependendo da doença, a gente tem ali o período ideal para ser realizado essa coleta. Esse material, então, ou ele pode ser feito uma análise direta com ele, das células fetais que vão estar ali naquele líquido amniótico, ou a gente também pode fazer com que essas células sejam cultivadas em cultura e aí depois analisadas por outras técnicas, como por exemplo até FISH, né? Uma técnica relacionada à questão cromossômica. Então, várias doenças podem ser descobertas através desse exame e a gente tem aqui um risco para o feto de 0,5 a 1% de perda fetal. Outro exame que utiliza uma técnica invasiva é a biópsia de vilosidades coriônicas, tá? Ou BVC. Aqui, o que a gente vai fazer a coleta é do material coriônico justamente, tá? Das vilosidades aqui que formam posteriormente a placenta. Esse exame ele pode ser feito, a coleta dele, né, entre a 10ª e a 12ª semana, então um pouquinho antes da aminocentese, e também vai ser investigado ali naquele tecido, que é as vilosidades coriônicas, as células do feto. Então a gente tem ali células tanto fetais quanto células maternas, né, mas se tem a possibilidade de fazer essa diferenciação e aí se investigar a possibilidade de alguma doença cromossômica ou alguma doença genética, tá? Também tem um risco, esse risco aqui é um pouquinho maior do que na aminocentese, vai de 1 a 2% de perda gestacional. Além disso, a gente tem a cordocentese, também é uma técnica invasiva. Aqui a gente faz uma coleta, uma punção, na realidade, do sangue fetal. Diretamente lá no cordão umbilical se coletam essas células. E a mesma coisa, dá para fazer uma investigação direta com essas células, investigação do DNA dessas células, ou também dá para fazer a cultura dessas células para posteriores análises, tá? Esse exame ele tem um pouquinho mais de risco quando comparados às outras técnicas invasivas. Aqui vai de 2 a 5% de perda gestacional. Esse exame, a cordocentese, é bastante utilizado para avaliar a condição hematológica do feto, quanto à talassemia, por exemplo. Também distúrbios plaquetários, de coagulação, e pode ser também utilizado como uma ferramenta de tratamento do feto. Então, se já é investigado aí algum problema, essa técnica ela pode ser utilizada também, tanto para aplicação de algum medicamento ou alguma outra substância que possa auxiliar no tratamento desse feto, tá? Principais indicações dos diagnósticos pré-natais, tá? Aí aqui falando especificamente tanto das técnicas invasivas, principalmente das técnicas invasivas, mas também das técnicas não invasivas, tá? Então, a idade materna, se sabe que com o aumento, depois principalmente dos 35 anos de idade, se tem um aumento das chances de ocorrência de alguns distúrbios cromossômicos, como a síndrome de Down, síndrome de Edwards. Então, se a idade materna é um pouco mais avançada, pode ser um indicativo de se fazer algum tipo de diagnóstico pré-natal. Também a idade paterna, principalmente depois dos 55 anos de idade, os homens também estão propensos lá durante a sua espermatogênese a ter aí alguma alteração cromossômica. Se o casal tem alguma história familiar de alguma anormalidade cromossômica, então uma predisposição genética, por exemplo, a não disjunção cromossômica,
pode ser também um indicativo de se fazer um exame de diagnóstico pré-natal. História familiar de doenças de herança monogênica, por exemplo, a talassemia, a anemia falciforme, também podem ser indicações aí para o diagnóstico. Problemas de história obstétrica, então mulheres que têm abortamento de recorrência espontâneo, pode também estar sendo feita essa análise. Casais com consanguinidade, então as chances de se ter uma alteração monogênica, por exemplo, podem aumentar em casais com consanguinidade, né, aparentados. Doenças maternas, então, por exemplo, diabetes mellitus, pode ser um indicativo de se fazer um diagnóstico pré-natal. E outras indicações aí, como, por exemplo, alguma ultrassom que tenha sido alterada, também pode ser utilizado aí um diagnóstico um pouquinho mais invasivo para confirmação desse diagnóstico prévio. Um outro tipo de diagnóstico genético que está sendo muito utilizado atualmente é o diagnóstico pré-implantação. Claro, né, no caso aí de pessoas que estão fazendo uma fertilização in vitro. Então, nesse tipo de diagnóstico, é coletado uma das células aqui do blastômero. Então, chega-se a uma fase de mais ou menos 8 células e se faz a coleta de apenas uma dessas células do blastômero. Isso não vai ter nenhuma implicação para o feto, a retirada dessa célula. E aí se verifica, se tiver algum distúrbio, alguma alteração cromossômica, esse embrião, esse óvulo não vai ser utilizado, esse embrião não vai ser utilizado aí para dar continuidade à gravidez. Ou seja, ele não vai ser implantado na mãe. E se tiver tudo ok, ele pode aí ser implantado, tá? Existem várias ferramentas aqui de análise, pode ser técnicas como FISH para análise cromossômica, pode ser também sequenciamento de nova geração ou sequenciamento de Sanger, quando se desconfia, por exemplo, de alguma alteração genética específica, monogênica, por exemplo. Então, aqui a gente consegue visualizar, né, ter um diagnóstico de diversas doenças, de mais de 200 doenças diferentes e se ter ali a chance de implantar ou não esse embrião com ou sem o problema. Outro tipo de diagnóstico muito utilizado recentemente é a detecção de DNA fetal. Então, algum tempo atrás se descobriu que além das células fetais correndo aí no soro materno, a gente tem DNA livre correndo no soro materno. Então, se faz uma coleta de sangue periférico dessa mãe, principalmente depois da 7ª semana de gestação. E ali nesse boom de líquido, a gente vai ter tanto o DNA fetal quanto o DNA da própria mãe, né, materna. Se faz, então, aqui uma seleção, se faz uma amplificação desse material genético e por técnicas aí de bioinformática a gente vai gerar dados correspondentes aí à quantidade de cromossomos que tem desse boom ali de material genético. Então, a gente pode verificar, por exemplo, triploidias. Então, a gente vai verificar nesses gráficos um aumento, por exemplo, da quantidade de cópias de um determinado cromossomo. E aí se vai ter o diagnóstico, por exemplo, de trissomias, como a trissomia do 21, trissomia do 18, do 13, enfim, e de outras trissomias, tá? Então, é um exame bem interessante. Eu trouxe até aqui algumas doenças que podem ser diagnosticadas para vocês, né? Síndromes, tanto de Down, Edwards-Patal. Também a gente pode verificar o tipo sanguíneo. Então, se a gente tem uma gestação com uma mãe que é RH negativa, a gente pode fazer essa análise para saber, confirmar, né, se o feto realmente é RH positivo. E aí ter todo o trabalho de cuidar dessa gestação. A síndrome de Turner, Klinefelter e outras síndromes relacionadas aos cromossomos sexuais. Doenças monogênicas são várias, tá? Então, a gente tem aqui, pode ser anemia falciforme, hemofilia, fenilcetonúria, fibrose cística, entre outras. Também a determinação do sexo fetal, a gente tem um pouco antes aí da primeira ultrassonografia que verifica o sexo, a gente pode fazer através do DNA fetal também o exame de sexagem. E várias outras condições aqui também, tá?
Com relação aos testes, agora falando um pouquinho mais dos testes em geral, também podem ser realizados durante toda a vida da pessoa, né? Os testes genéticos, tanto até a idade adulta. Então, quando se desconfia aí de alguma doença de caráter genético, a gente pode fazer esses testes. E aqui é importante que o aconselhamento genético também seja feito em conjunto, tá? Então, o aconselhador, o médico geneticista, ele vai ter esse papel justamente tanto de informar sobre a condição, informar sobre a família e sobre os possíveis outros familiares ou que carregam ali alguma mutação, né, que são portadores, ou mesmo que tem uma doença um pouco mais branda que nunca foi diagnosticada. Então, um aconselhador genético ele tem que fazer toda essa investigação, tanto de quem está buscando o aconselhamento quanto da família, né? Então, é essencial em genética clínica que se realize um diagnóstico correto. Frequentemente isso vai envolver vários exames, tanto laboratoriais como testes genéticos aí para encontrar possível alteração ou cromossômica ou alguma alteração com relação a alguma mutação genética. Também é necessário que o aconselhador ele ajude tanto a pessoa quanto os membros da família dessa pessoa que está procurando o aconselhamento e fornecer um tratamento adequado. Então, depois de toda a questão de informar sobre a doença, buscar aí os melhores tratamentos e auxiliar a pessoa nesse sentido, tá? Então, para ter aí um melhor prognóstico dessa doença genética. O aconselhamento genético ele não se limita ao fornecimento de informações e a identificação de indivíduos sob o risco da doença, ao contrário, ele também é um processo aí de exploração da comunicação. Muitas vezes o geneticista ele vai ter que estar acompanhado de outros profissionais, tá? Para fazer aí toda uma abordagem psicossocial, enfim, tá? Vários setores nutricional, muitas vezes, né? Se é uma doença metabólica, por exemplo. Então, todos os profissionais aí que são necessários devem estar acompanhando essa família para que ocorra aí um melhor andamento da doença. Trouxe aqui algumas perguntinhas para a gente trabalhar a temática. Então, vamos verificar se essa afirmação que está correta ou não. Eu quero que vocês pausem o vídeo, pensem sobre a afirmação, para depois verem a resposta. Então, vários profissionais podem estar envolvidos no aconselhamento genético, como geneticista, consultor, médico clínico, médico geneticista, biólogo, bioquímico, psiquiatra ou psicólogo e pessoal do laboratório aí que vai fazer investigação e outros. Exatamente, a gente acabou de ver isso, eu acabei de comentar com vocês que para o aconselhamento genético ser da maneira adequada, é necessário que se busque todos os profissionais aí para auxiliar aquela família que está buscando esse aconselhamento. A idade paterna não é um fator que influencia a decisão de realizar um teste diagnóstico pré-natal. Já a idade materna, sim, pois está associada a várias anormalidades cromossômicas. E a gente viu durante a aula aqui, não, a idade paterna também pode influenciar. Principalmente depois dos 55 anos de idade, muitos homens aí, durante a sua espermatogênese podem desenvolver alguma alteração cromossômica. Então, também pode ser um fator relevante aí para se fazer um diagnóstico pré-natal. Então, como resumo dessa aula, a gente tem que, por meio do diagnóstico pré-natal, podem-se obter informações sobre o estado de saúde do feto, bem como fazer um diagnóstico de grande quantidade de doenças. Isso vai permitir que a família fique mais tranquila na maioria dos casos e se prepare para caso seja diagnosticado algum distúrbio. Como técnicas não invasivas, a gente tem aí a busca de substâncias no soro materno, também ultrassonografias e a busca do DNA fetal no sangue materno, tá? E como técnicas invasivas, a gente tem a aminocentese, a biópsia de velocidades coriônicas e a cordocentese. Do diagnóstico de doenças, a identificação do pai, da ancestralidade, os testes genéticos eles podem salvar vidas e também ser fontes aí de novas descobertas para a pessoa e para a população. Um aconselhamento genético inclui uma discussão sobre a história natural da doença, bem como a determinação do risco da doença para a pessoa e para os outros familiares dessa família, bem com base aí nos padrões de herança, os riscos aí que estão envolvidos para fazer ou não um diagnóstico, especialmente aqui nos testes de genética molecular e genômico. Então era isso, essas aqui são as referências que foram utilizadas para realizar essa aula e até a próxima!